Olá pessoal, dando continuidade aí à disciplina de solos, né? A gente falando dos tipos de rochas, a gente falou das rochas magmáticas e agora vamos falar das rochas sedimentares e depois das rochas metamórficas, tá? Que elas se modificam aí de acordo com a pressão. E agora a gente vai estar mostrando para vocês as rochas sedimentares, tá? Então, o ciclo sedimentar, a gente tem aí o intemperismo atacando as rochas, né? O intemperismo, que é a ação do tempo, junto com os agentes físicos e químicos, né? Ocorrendo o que? O transporte, a erosão, através do que? Do gelo, do vento, da água. E isso vai sendo carreado aí, né? E ela vai se ocorrendo o que? A deposição dela no fundo aqui e a compactação ocorrendo o que? A consolidação, a sedimentação, e aí vai formando camadas de rochas sedimentares, tá? Então a deposição química e física, né? Química através da precipitação, a precipitação ela leva em consideração a ligação com outros elementos que vão precipitar e vai para o fundo, e a deposição física, o peso dela mesmo vai levando aí. Então, intemperismo, erosão, transporte, disposição, mais consolidação, né, que é a compactação e a sedimentação, que vai consolidar aí essa rocha aqui em camadas, né, por causa que o tempo vai agindo aqui nas rochas que estão na crosta e ela, por declividade, vai chegando aqui no fundo do mar e vai se ocorrendo que a deposição dessas rochas, e com o tempo ela vai se formando camadas de rochas aí. Então, rochas sedimentares, tá? Então, dentro aí do sedimento aí da gênese, né, da formação, do processo de formação das rochas, a gente tem lá o desgaste das rochas, né? Então ocorre o desgaste, depois transporte, sedimentação, né? E a diagenese, que é essa formação, ou litificação, né? Que permite o que? O sedimento se consolidar em rochas, né? Em rochas consolidadas. Então, esse sedimento vai se consolidando e formando uma rocha, mas aí a gente vê as camadas. Então, ele está solto aqui, depois ele consolida aí em rocha, tá? Então, formação a partir do material de fragmentação, né? Da alteração das rochas pré-existente aí na crosta terrestre. Esse material ele é retirado do local de origem, ele é transportado pelo processo de erosão, depositado, né? E aí ocorre o processo de agenese, que é a origem da rocha sedimentar, a consolidação, vai consolidar, tá? Então vai ocorrer o que? A decomposição aí. Então vai dar origem à rocha sedimentar. Então, diagenese é a origem, o processo que dá origem a uma rocha sedimentar através do processo do que? De desgaste, transporte através da erosão, deposição e consolidação, tá? Dando origem aí às rochas sedimentares, né? As rochas magmáticas, metamórfica ou sedimentar, ela passará por diferentes processos de intemperismo, né, que irão originar diversos tipos de sedimento. Então, o que é intemperismo que a gente vem falando aí? É um conjunto de transformação de origem física que ocorre, que é a degradação ou química, a decomposição dessas rochas aí, tá? Então, todas elas vão passar por processo de intemperismo, tá? E aí vai, com essa degradação e essa deposição, vai dar origem aos solos, tá?
Então, rocha sedimentar, né? Os fatores que controlam a ação aí do intemperismo para ocorrer aí o desgaste de uma rocha original que está na crosta terrestre, para depois ter o desgaste, o transporte dela, a deposição, a sedimentação, né, e a consolidação, ela tem que passar pela ação do intemperismo. E quais são os fatores aí que controlam essa ação do intemperismo? O clima, né, com chuvas, temperaturas, né, e também o relevo, né, que vai estimular aí a drenagem dessas águas e a infiltração dessa água com o sedimento de rochas para encaminhar, para transportar ele lá, para ter a deposição e a consolidação aí desses fragmentos formando a rocha sedimentar, né? Os detritos são retirados de uma rocha matriz pela ação do quê? Pela ação do intemperismo químico e físico, né? São levados até as regiões mais baixas por agente de transporte. Quais são? A gente falou da erosão, que é com água. A erosão pode ser também por vento, tá? Ou erosão das geleiras, eles derrete e acaba levando esse sedimento. Então, água, vento e geleira, depositando no final onde? Lá nas bacias, e aí ocorrendo que a sedimentação. Uma vez depositado esse material, né, sedimentar, passa ao que? A ter um novo ambiente. Daí dá o diagenese, que vai formar, que vai consolidar esse sedimento e dar origem às rochas sedimentares. Tá? Então aí o processo diagenético, da diagenese, da origem, né? Então, que leva aí a litificação, né? Essa consolidação. Então a gente tem lá a compactação, a dissolução, a sedimentação e a recristalização. Então passa por todos esses processos de dissolução, compactação, sedimentação e recristalização. Tá? Além do material mineral, pode constituir com a formação de depósitos sedimentares de sais que se encontra dissolvido em água do mar, né? Restos de organismos, plantas, de animais. Então, além dos sais, né, pode ser caminhada e também plantas e animais. E aí essa decomposição dessa rocha pré-existente, ela passa por um mecanismo de ação mecânica, química e orgânica. Tá? Então há uma decomposição da rocha pré-existente que a gente já vem falando para vocês. Então a parte mecânica, né? Como que ocorre essa decomposição mecânica aí? Os principais agentes: vento, água, gelo e calor. O vento carrega as partículas, né, que foi desgastada aí das rochas, né, com choque de partículas em transporte. Então ele vai batendo e vai levando as partículas aí de rochas que foi desgastada, tá? A água, o mesmo se dá com a água. A água vai também caminhando pelo processo de erosão, né, de carreamento dessas partículas aí desgastadas aí. O gelo, abrasão intensa, deslocamento capaz de arrancar e arrastar fragmentos e blocos de rocha sobre os quais desliza, né? Então o gelo, por sua abrasão intensa, o seu contato intenso, ele acaba deslocando aí e arrastando fragmentos, né, blocos de rocha, e ele vai levando para a declividade. A variação dioturna da temperatura dia e noite contribui, né, para uma fadiga e fragmentação das rochas. Então o calor também age na fragmentação, vai deixar essa rocha aí fragmentada. E aí, com a ação do vento, da água ou do gelo, ela pode levar esses fragmentos. Lembrando que o gelo ele leva grandes fragmentos aí de blocos até de rochas, né?
Ação química. A água enriquecida com sais, os ácidos orgânicos, né, os inorgânicos e as reações de hidrólise, hidratação, carbonatação, oxidação e redução, entre outros, que atuam nos minerais, vai fazer o que? Vai decompor essa rocha, gerando materiais solúveis que são transportados pela água. Então, os ácidos, né, os ácidos orgânicos, os ácidos inorgânicos, as reações de hidrólise, a quebra da água, a hidratação, a carbonatação, a oxidação, a redução, vai decompor essa rocha e gerar materiais solúveis, vai dissolver na água, que é solúvel, e são transportados para a água e depois ocorre o quê? A deposição dela, né? E aí, lá no fundo, vai formando as camadas, dando origem às rochas sedimentares, tá? Oxidação, mudança do estado de oxidação de um alimento através da reação do oxigênio. Essa reação destrói a estrutura cristalina do mineral. Então a oxidação vai destruir, através da reação com o oxigênio, vai destruir as estruturas cristalinas do vegetal e ela vai se rompendo. E aí ela vai se tornar, vai sendo solúvel na água e depois ocorre o processo de decomposição. Hidratação, incorporação da água à estrutura mineral, formando um novo mineral. Então vai hidratar, essa água vai entrar na estrutura do mineral. Dissolução, né? Solubilização completa de alguns minerais por ácido. Então o ácido vai ocorrer o que? A dissolução, ele vai dissolver isso aí, vai ocorrer a solubilização, né? Então vai dissolver. Hidrólise, né? Sendo as rochas constituídas basicamente por silicato, quando elas entram em contato com a água, o silicato sofre hidrólise, a quebra a partir da água. Essa reação resulta em uma solução alcalina, então ocorre uma quebra a partir da água, né, dos constituintes da rocha, principalmente os silicatos, tá? Ação orgânica, né? Desagregação física ou a decomposição química por meio de um agente vivo. Então produz sedimentos, materiais solúveis. Então a decomposição orgânica através de uma reação física, uma decomposição química, né, por um agente vivo, bactérias, fungos, né, protozoários, né, axomicetos, principalmente fungos e bactérias, tá? Vai produzir sedimentos e esses materiais vão em materiais solúveis, além do sedimento, materiais solúveis, que depois vai ocorrer o que? A deposição lá nas bacias, e aí ela vai sedimentar e vai formar a rocha a partir do processo de consolidação, tá? Transporte, né? Estando o sedimento separado da rocha, esse poderá ser transportado. Então, pode ser transportado por rios, ventos e geleiras, né? Água, vento, geleira, né? Tração, solução, suspensão, materiais, né, detríticos grosseiros. Então, vai ser por tração, vai levando, né? A essa por solução, os sais são dissolvidos e carregados pela água. Em suspensão, materiais mais finos que fica suspenso aí na água, né? E aí depois ocorre o processo de deposição desses materiais. Transporte, né? Quando a energia do agente transportador é reduzida, ocorre o que? A deposição dos sedimentos, né? Então vai reduzindo aí a energia, né, do agente transportador, seja ele água, vento ou geleira, né? Então um rio com corredeiras transporta areia, né? Um rio sem corredeiras transporta o que? Argila, né? A elevação da concentração dos sais de uma solução pode conduzir à precipitação. Misturando com sais, vai precipitar e vai para o fundo aí, tá? E aí, lá nas bacias, formando o que? As camadas, consolidando e formando as rochas sedimentares. Principais locais
de deposição ou precipitação. Então, vai se depositar, vai precipitar lá embaixo. Mares, lagos, lagoas, planícies de inundação, pântanos e desertos. Então, esses são os locais aonde vai ocorrer o que? A deposição, que ele vai chegar lá, ou a precipitação, através da água que vai chegando até lá no fundo dos mares, lagoas, rios, né? Planícies daí com inundação, então você tem aí os pântanos, né? Os desertos, deserto também carregado pelo vento, e aí vai ocorrendo a deposição. Tá? Deposição. Após a deposição, né, o pacote de sedimentos são depositados em depressões. Esses só serão classificados como rochas sedimentares após o processo do quê? De consolidação, litificação, né, e diagenese. Então vai dar origem ao que? A uma nova rocha, vai consolidar. Tá? Então vai ocorrer deposição e depois vai consolidar. Tá? Para os sedimentos finos, argila e silt. Vocês viram lá o tamanho da argila e do silt, né? Então elas são menores aí. Então dá uma compactação devido ao peso dos sedimentos subjacentes. Ocorre o que? A consolidação do material, né? A expulsão da água. Então esse material vai sendo arrastado e depois com o tempo ele vai se depositando. Isso para os sedimentos mais finos. Os sedimentos mais grosseiros é necessária a presença de um agente cimentante, né? Então ele vai agregar aí esses mais grosseiros com carbonato de cálcio, com óxido de cálcio, com óxido de ferro, com sílica, né? E aí ele vai sedimentando, vai se consolidando e vai formando aí as camadas de rochas sedimentares. Beleza? Então, geneticamente podemos representar uma rocha sedimentar dessa seguinte forma, né? Camada aqui de lama, né? Uma camada de argila, uma camada de agente cimentante, o grão, e aí ela vai se consolidando nesse material, né? Então você tem aí a presença de vários de fragmentos e tamanhos de fragmentos que vai formando a rocha sedimentar, tá? Então aqui mostrando o ciclo, o intemperismo físico e químico vai atacar essa rocha mãe aqui, que a gente chama de rocha mãe, que está na crosta terrestre. Vai ocorrer o processo de erosão, transporte através dos agentes de água, vento e gelo. Ele vai carreando, entra em contato com a água, ocorre o processo de deposição mecânica, né? Material mais grosseiro vai lá para o fundo, e depois ocorre o processo de precipitação química, com agentes químicos, aquilo que a gente explicou, vai também se precipitando, ocorrendo o processo de deposição lá no fundo aí, da bacia, tá? E depois a rocha sedimentar, ocorre o processo de sedimentação, né? Compactação, então vai sedimentando, depois compacta, e esses dois processos de sedimentação e compactação dá a consolidação da rocha, né? Então a consolidação nada mais é do que a sedimentação e a compactação, tá? Então, precipitação dos rios em solução, sedimentação. Então, ele está em solução, vai sedimentando, depois vai compactando, e aí vai consolidando a rocha sedimentar. Beleza? Então, o quartzo, né? A gente tem aí a areia, os feldspatos, as argilas, né? Os ferros magnesianos, a gente tem argilas também, né? E os óxidos e os hidróxidos de ferro e de alumínio. Aqui os minerais na rocha, né? E aqui os minerais no solo, tá? Então os minerais do solo a gente viu aí argila, areia e silt, né?
Então tá lá, ó. Então através desses minerais do quartzo vai dar areia, no feldespato, os minerais feldespato, as argilas, né? E o ferro magnesiano, né? A gente tem aí as argilas mais os óxidos e os hidróxidos de ferro e de alumínio, tá? Os minerais de rochas e aqui os minerais do solo, tá? Então aqui mostrando já um solo, né? Uma camada de solo aí em profundidade, né? Através do processo de sedimentação vai formando essas camadas aqui, tá? Então aqui mostrando, ó, né? Que o solo foi formado e aí você tem as rochas sedimentares aqui, mas aqui já o solo já formado já, tá? Aqui também, né, mostrando aí as camadas que foram formando, mas ele está já sofreu o processo de consolidação da rocha e já formou os solos, né, característicos de rochas sedimentares aí, tá? Então aqui, ó, mostrando as faixas aqui também, né, dessas rochas sedimentares, tá? Aqui, ó, bem mais nítido, mostrando, né, as camadas aí das rochas sedimentares. Então você vai ter um tempo de deposição, né, a decomposição das rochas, o arrastamento, e aí ela vai se decompondo em faixas aí, né, vai dando os sedimentos, tá? Aqui mostrando mais de perto, né, a sedimentação da rocha, né, a rocha consolidada, e depois já vai tendo outras camadas aí, dando característica de rochas sedimentares, tá? Aqui a mesma coisa, né, mostrando aqui os sedimentos, já o solo formado. Aqui para vocês verem também as camadas que foram se formando, né, nas bacias aí, depois com os movimentos das placas tectônicas, onde a gente está no solo hoje, era água há milhões de anos, com o movimento das placas, onde mar hoje e água era solo, né? Então isso aí, e aqui mostrando a sedimentação durante os milhões e milhões de anos aí, tá? Os conglomerados, né, que é a consolidação de balastro, que sofreram transporte, né, transporte de alta energia, né, com movimento aí rápido, né, os rios e montanhas, praias de forte ondulação, né, a água, o de gelo glacial, então foi arrastando e formou esses conglomerados aí. E aí eles solidificaram, então arrastou partículas maiores e depois com o tempo eles consolidou, né, sedimentou, houve a compactação e aí ele consolidou nessa rocha sedimentar, dando origem aí aos conglomerados, tá? Aqui os arenitos, né, que é resultante da consolidação de areia, né? Então consolidou vários quartos aí, foram consolidando, deu origem ao que? Aos arenitos, né? São geralmente aí quartzo, né, mineral, né, mais abundante aí, dando resistência aos longos transportes que ocorreram aí das areias aí, tá? E aí houve uma grande deposição de areia, formou os arenitos, tá? Os argilitos, né, resultante da composição, como já diz o nome, argilito das argilas, né, de variadas granometria aí, e aí elas são transportadas, né, em suspensão e depositadas em ambientes aí, tá, de baixa energia. Então vai arrastando, ela está solta aí na água e depois ela vai se depositando aí, tá vendo? Então ocorre aí o processo de lagos, planícies, de inundação fluvial, quer dizer, a água da chuva foi carreando e com o passar dos anos foi sedimentando, formando os argilitos, tá? Os siltitos, né? Então tá aqui, ó,
o silt, né, decomposição decorrente aí, da consolidação dos silts, né, os mesma coisa nos lagos, planícies, inundação, né, então apresentando uma composição mineralógica variada. Então você tem várias concentrações aí da consolidação do siltes, tá? Os siltitos, tá? Identificação de rochas sedimentares, principais propriedades macrocosmo, origem, textura, composição mineralógica e estrutura, tá? Então, textura, então a gente tem aí as rudáceas, né? As arenosas, as siltosas e as argilosas, né? Essas rudáceas nada mais do que os conglomerados, né? Tá? E depois as arenosas, os arenitos, as siltosas, os siltitos e as argilosas, os argilitos, tá? Lembrando aqui, mostrando o tamanho da argila, do silt, da areia fina e grossa e chegando no cascalho, tá? Então, dentro dessa escala granulométrica aí, a gente tem os tamanhos das partículas longas aí. Beleza? Aí aqui a gente tem a classificação aí, desde a argila da partícula menor até os calhaus ou seixos, que é chamado, e os matacões, maior que 200 milímetros, aqui de 200 a 20, e aí vai diminuindo, né? Vai chegar no cascalho, na areia grossa, areia fina, silt e argila, que é a partícula menor, né? Presta atenção bastante nessa partícula, a gente falou já no primeiro dia aí, na formação dos solos, a argila, que é a partícula menor, ela retém cargas, né? Isso é muito importante, tá? Então aqui os basaltos, né? As dimensões, os sedimentos aqui, né? Da areia, o silt e até chegar na argila, né? Então partindo aí das dimensões mais grosseiras, desde os cascalhos, né? Até chegar na areia, no silt e na argila. Texturas não detrítica, né? Então o calcário dolomítico, calcário calcítico, calcário dolomítico, calcítico, né? Então aí você tem aí as rochas fosfatadas, né? As que tem ferruginosas, as silicosas, as carbonosas e as salinas, né? Então aí você tem vários outros elementos que vão dar origem também a rochas sedimentares, né? Então aqui mostrando uma rocha com grano, né? E uma rocha sem grano, né? Com matriz aí o cimento. Aqui o cimento vai dar origem a vermelhado, vai dar a hematita, amarelado a geotita, né? Mais escuro vai dar matéria orgânica. Esses mais claros em incolor, a calcita, a dolomita, a sílica e a argila, né? Então os calcários aí são mais claros, né? Então aqui as rochas sedimentares, né? Elas podem ser maciças, né? Terrosas, granular, estratificadas em camadas, né? Estratificadas em folhas e placas. Elas podem ser estratificadas em camadas cruzadas, né? E ela pode apresentar esse broxoide aqui, que é essas camadas aqui com fragmento, né? E grânulos aqui, ó, maiores, e grânulos e rocha e solo aqui, beleza? Então são rochas sedimentares. Ela pode ser granular, mas pode apresentar uns fragmentos maior, né? Então o broxoide, tá? Rochas sedimentares carbonáticas, né? Origem aí da parte orgânica e química, né? Química do carbonato de cálcio, né? Então os calcários
né, resultante aí das construções de colinas, de corais e de algas, né? Então são os bios construtivos, né? Então eles são construídos aí através de corais e de algas, e aí vai dar os calcários bioconstrutivos, tá? Os calcários bioacumulados, né? Transporte e a disposição de organismos, restos de suas carapaças, né? Conchas, esqueletos, restos de invertebrados, sedimento, cálcio, né? O cimento, cálcio e a sílica, né? Que isso vai dando a sedimentação aí também, né? Então, esses calcários bioacumulados, né? Então, que tem as suas divisões aí também em calciriditos, calcarenitos e calcipelitos. Aí vai depender da dimensão, do tamanho de cada um, tá? Os calcários metasomáticos, né, que são os dolomíticos, aí uma substituição do calcário por magnésio, né, nos recifes principalmente, né? Então vai ter os calcários dolomíticos, vai formar essa rocha aqui, que tem uma concentração de óxido de magnésio aí de 8 a 12% de óxido de magnésio, tá? Para ser dolomítico, tá? Então, rochas sedimentares de origem química, né? Substância em solução iônica que vão depositando por evaporização ou precipitação. Então, se está na solução, na substância em soluções aí, né? E ela pode estar dissolvida em íons, pode evaporar ou pode precipitar, né? Então, precipitação, materiais mais finos, e evaporização, materiais, cristais maiores, né? Evaporação, então vai se formar cristais maiores, e a precipitação, materiais mais finos, tá? Então aqui esse solo calcário com carbonato de cálcio, né? Nesse processo aí de dióxido de carbono, né? Mais a água, né? Vai dar o solo calcário, né? Que vai depositar aí através das águas, né? Aí hidrogênio carbonato de cálcio, que vai, né? O carbonato de cálcio agora vai ser calcita, né? Vai ter uma filtração da água, e essa água vai formar estalactite, né? E a estalagmite. Então a estalactite é aquela que está em cima e a estalagmite é aquela que está embaixo. Então vai filtrando aí o óxido de dióxido de carbono junto com o cálcio, né? Hidrogênio carbonato aí, do carbonato de cálcio, e vai formando a estalactite e a estalagmite, né? Essas rochas calcárias aí, através do processo do que? Das chuvas ácidas, que vai encontrar o dióxido de carbono, que depois vai ter o solo calcário, e isso vai infiltrando nas rochas. A gente vê aí bastante aí nas cavernas, certo? Então você tem a água aqui, beleza? Para finalizar aí, as rochas sedimentares, as rochas através da ação do intemperismo, ocorreu o desgaste dessa rocha, o transporte através da água, do vento e da geleira, que vai quebrar, que vai arrastar, que vai chegar lá no final da bacia, que vai sedimentar por esses vários processos, formando os conglomerados e as rochas calcárias aí, tá? Formando aí vários tipos de rochas, beleza? Sedimentares. Um abraço a todos aí. Até a próxima aula. E agora vamos falar na próxima aula sobre as rochas metamórficas, aquelas rochas que vão sofrer a sua forma. Ela vai sair de um estado, por pressão e temperatura, vai dar origem a outras rochas. Abraço, até a próxima aula.